Vamos hoje falar então sobre as variações percentuais, tudo bem? O que são as variações percentuais? Basicamente a gente vai estudar situações de aumentos e situação de descontos, tudo bem? Que vão envolver porcentagem, obviamente, tá? Então, a ideia dessa aula é que a gente entender esses mecanismos de trabalhar com quando tem aumentos, aumentos sucessivos, descontos sucessivos e alguns probleminhas que são clássicos de vestibular para a gente entender qual que é o contexto todo dessa porcentagem que vai ser estudado nessas 4 aulas aqui, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Beleza, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as variações, né? O que são variações? Variações é quando você tem um valor, que eu chamei até aqui de V0 um valor inicial, e ele se modifica, tanto aumentando quanto diminuindo, ou até ficando no mesmo valor, e ele vira um valor final, tranquilo? Beleza. Como é que eu calculo, então, a variação que teve esses valores, né? Então, a gente chama de ΔV a variação do valor, beleza? Como que eu calculo o ΔV, então? É o valor final sempre, menos o valor inicial. Com isso, eu consigo calcular qual que foi a minha variação no valor. Tá dando para sacar isso aí? Tranquilo? Beleza? Então tá. Bom, quando a gente tiver uma situação em que o valor final aumentou, ou seja, estiver maior que o valor que era inicial, isso corresponde a falar também que a minha variação dos valores foi positiva, concorda? E, consequentemente, a gente conclui que, então, esse valor teve um aumento, beleza? Tranquilo? Bom, se por acaso, depois de ter mexido no valor, ele continuar igual, significa que a variação foi zero. Ou seja, na verdade não rolou variação, né? Ficou zero, porque o valor final ficou igual ao que era antes, tranquilo? Agora, se o valor final ficou menor do que era antes, significa que a gente teve uma variação negativa. E conclui-se então que houve o quê? Uma situação de redução dos valores, tranquilo? Eu posso sacar isso aí? Então, o que a gente está falando aqui sobre variação de valores, tranquilo? Beleza? Bom, nessa primeira parte da aula, a gente vai ficar bastante focado na situação de aumentos, tá? Então, a gente vai separar, vai estudar primeiro os aumentos e depois os descontos, tranquilo? E aí, no final, fazer um probleminha que envolve os dois ao mesmo tempo para a gente entender tudo que tem sobre essa matéria, beleza? Então, já adianto para vocês que em situação que a gente está trabalhando com aumentos aqui ou descontos, a ideia sempre vai estar pautada em duas coisas. Focado nas taxas de porcentagens de aumento, né? Ou porcentagens e taxas de descontos, tranquilo? E principalmente a gente encontrar o valor final depois de ter aumentado, tranquilo? Ou ter tido um desconto, por exemplo, uma redução, beleza? Mas como eu vou falar de aumentos aqui, eu vou focar nessa parte, tranquilo? Então, como é que eu faço para achar o valor final de algo depois que eu tive um aumento? Basta eu somar o valor que eu tinha antes, mais o quanto eu tive de aumento. Tranquilo? Beleza? Então, por exemplo, se eu ganhava R$ 100 e aí eu tive um aumento de 20%, significa que agora vai ser o quê? 100 mais 20% de 100. Então, seria 100 mais 20, meu valor final daria 120, tranquilo? Então, isso é uma das coisas que a gente está focado em fazer nessa aula, né? Encontrar valores finais depois que ocorreu algum aumento, ou se for o caso de descontos e redução, né? Se teve alguma redução do valor, beleza? Tranquilo? Então, essa ideia tem que ficar bem clara na cabeça de vocês. Eu quero achar o valor final, é sempre relacionar o valor inicial, né? Mais o quanto aquilo aumentou, beleza? Tranquilo? Vamos ver um exemplo na parte seguinte, que já vai começar a envolver realmente porcentagem, beleza? Bom, nessa aqui, ó, continua aqui, né, a gente falando sobre aumento, tranquilo, beleza? Então, um exemplo está aqui, ó, o preço de uma mercadoria era de R$ 200. E sabe-se que esse preço teve um aumento de 17%, tudo bem? Ele quer saber qual é o valor final, tá vendo? É um pouco que eu falei na parte anterior, né? Ele quer saber o valor final, ele deu para a gente o valor inicial e deu quanto foi a porcentagem de aumento, tranquilo? Então a gente parte daquela frase que a gente tinha lá no slide passado, o valor final vai ser sempre o valor inicial mais o quanto teve de variação nesse preço aí, tranquilo? Nesse valor, enfim, o que seja, tranquilo? Bom, então vamos lá, equacionando agora, ó. O valor final, então, vai ser o quê? O valor inicial, que é de 200, mais 17% de 200, que foi o quanto aumentou, concorda? Se esse preço aumentou 17%, então, mais 17% de 200. Eu estou calculando quanto que é a variação aqui, certo? Então, o valor final vai ficar 200, mais 17% escrito em decimal, que a gente usa demais nessa parte, fica 0,17 vezes 200. Tranquilo? Portanto, o valor final fica 200, que era o valor inicial, mais R$ 34. Se você quiser, você pode até fazer essa conta aqui do lado, né? E já calcular o valor direto aqui, né? Desse jeito aqui, mas tudo bem, ó. Então, dá 200, que era o valor inicial, mais o quanto aumentou. Quanto que aumentou? 17% de 200. E quanto significa isso? 34. Portanto, o meu valor final fica 234. Deu para entender? Então, isso é uma das coisas bem importantes que a gente tem nessa parte de aumento percentual. Tá vendo? A gente tem que fazer o valor inicial
mais o quanto foi de aumento. O quanto foi de aumento está aqui em porcentagem, eu calculei, chegamos no valor do aumento e o valor final é esse. Se por acaso o enunciado me perguntasse quanto que foi o aumento, aí eu chegaria no 34, concorda? Beleza? Que a gente faria então o valor final menos o inicial. Agora, se eu fosse calcular, como ele pediu, aliás, desculpa, o valor final, então a gente usa esse equacionamentozinho aqui para chegar, tranquilo? É bom a gente se acostumando com esse tipo de escrever desse jeito, né? Porque a gente vai usar bastante isso, principalmente para entender o fator de multiplicação que a gente vai falar mais para frente. Beleza? Então, ó, vamos lá. Estamos trabalhando com a situação de aumentos, né? Aí um exemplo 2 aqui para a gente entender uma outra coisa. Ó, o gerente decidiu que quer aumentar todos os produtos da loja em 17%, beleza? Por quanto terá que multiplicar os valores dos produtos para garantir o aumento desejado? Tranquilo até aí, gente? Beleza? Então, o que ele quer? Ele quer, na verdade, colocar no computador lá um aumento de 17% para todos os produtos. Então, como cada produto tem seu valor, se ele for ficar calculando isso um por um, vai ter um belo trabalho. Então, ele tem que fazer isso de uma vez só. Como que ele vai fazer? Ele, então, vai tentar achar um jeito de multiplicar todos os valores de cada produto, né, pelo um fator de aumento, pelo um fator de multiplicação que vai fazer já ter o valor final. Beleza? Então, vamos lá. O valor final é o V0 mais o quanto aumentou. Quanto que aumentou? 17% de V0. Tranquilo? Ou seja, então, meu valor final é V0 mais 0,17, que é o 17%, vezes o V0. Aí, o que eu fiz aqui para baixo? Como o V0 é fator comum aqui para os dois, a gente colocou ele em evidência, certo? E aí, o que sobra aqui dentro? 1 mais 0,17, tranquilo? Ou seja, se eu quiser encontrar o valor final dos produtos, né, depois do aumento de 17%, basta eu multiplicar todos os valores de cada produto por 1,17. Tranquilo? Então ele joga lá na tabela, multiplica tudo por 1,17, referendo-se ao valor inicial de cada produto, ele vai ter o valor final de todo mundo. Deu para entender? Tranquilo? E aí tem uma coisa que é interessante a gente notar aqui. Esse 1,17, a gente chama ele de fator de aumento ou fator de multiplicação para aumento, tranquilo? Porque dado um valor inicial, para você encontrar um valor final após ter tido um aumento de tantos por cento, basta você fazer 1 mais esses tantos por cento de aumento, tranquilo? Então essa é a ideia que eu quero que daqui para frente a gente pegue, né? Essa situação do fator de aumento, só que você tem que ter uma habilidade boa de ler isso aqui, falar 1,17 V0, não significa que isso é um aumento de 17% de V0, tranquilo? É o que a gente vai falar nos próximos slides. Beleza, ó, então vamos continuar. Então, sendo V0 o valor inicial, o VF, o valor final após um aumento de P%. E aí, P tem que ser maior que zero, porque a gente está trabalhando com aumentos, né? Se for menor que zero, seria redução, tranquilo? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos continuar equacionando do jeito que a gente vem equacionando, né? E usando aquela frasezinha, aquela equação que a gente viu no slide anterior. Aqui o valor final é igual ao valor inicial mais o aumento. Quanto que é o aumento aqui? É o P% de V0. Certo? Então, meu valor final vai ficar V0 vezes essa porcentagem vezes V0. De novo, coloquei o V0 em evidência, ó, fator comum, e sobrou aqui dentro 1 mais P%. Tudo bem? O que eu estou querendo, então, que vocês pensem aqui junto comigo? Que para eu encontrar, então, o valor final depois de um aumento, basta eu multiplicar o V0 por 1 mais essa taxa de aumento que você teve. Beleza? E esse 1 mais a taxa de aumento, quando você transformar isso aqui em decimal e somar os dois, ele vai virar o fator de aumento, que é esse carinha que você tem para multiplicar o V0 para já encontrar o VF direto, para não precisar ficar fazendo todos esses passos aqui que a gente está fazendo. Eu fiz esses passos aqui nesse slide, no anterior, que foi mais para vocês entenderem de onde que surgiu o fator de aumento. Mas daqui para frente, o que eu quero que você tenha? A habilidade de já identificar como que eu faço. Por exemplo, um aumento de 30% é 1 mais 0,3. Então, meu fator de multiplicação vai ser qual? 1,3. Beleza? Mas o que eu quero? Um pouco de habilidade de você falar assim, puta, o aumento é de 30%, então o valor final vai ser 1,3 o que era antes. Deu para sacar isso aí? Mas vamos lá, vamos treinar bastante isso aí para a gente ficar craque. A gente vai fazer as duas coisas, né? Tentar montar o fator de aumento e depois pegar um fator de aumento e tentar decifrar o quanto que foi de aumento que teve aquilo lá, beleza? Vamos lá, então. Beleza, então vamos falar o fator de aumento, né? Como eu falei para vocês no slide anterior, ele é 1 mais a porcentagem de aumento que foi dada aí pelo enunciado, pelo exercício, enfim, pela situação em si, beleza? Então é bom você guardar isso, 1 mais a porcentagem de aumento. Vamos lá então fazer aqui uns 5 casos para você entender direitinho como monta. Tenho certeza que terminando esse slide aqui, você já vai entender certinho como que monta quando teve o fator de aumento, quando teve essa situação, tudo bem? Então vamos ver o exemplo aqui, sendo x o valor inicial,
e VF, o valor final após um aumento, calcule o valor final. Tá vendo? É a situação que ele fica pedindo para você calcular o valor final já direto, beleza? Então vamos lá, ó, 20%. O que significa ter um aumento de 20%? Então significa multiplicar meu valor inicial pelo fator de multiplicação, pelo fator de aumento, que é como que calcula? 1 mais a porcentagem de aumento. Então 1 mais 0,2, você viu que dá 1,2x. Tranquilo? Beleza? Eu já ressalto para vocês aqui que a ideia é que quando você tiver mais habilidade nessa matéria, que você vê que tem um aumento de 20%, você já monte isso aqui direto. Você já tem essa habilidade de olhar e falar, isso aqui é 1,2x, então, o valor final. Tudo bem? Porque você sabe que o fator de aumento é 1 mais o decimal da porcentagem. Tudo bem? Beleza? Vamos continuar para vocês entenderem. Então, ó, 75%, né, de aumento agora que está tendo aqui, beleza? Então, o valor final vai ficar como? O valor inicial vezes o fator de aumento. Quanto que é o fator de aumento? 1 mais a porcentagem de aumento, que é 0,75. Então, o valor final vai ser quanto? 1,75 de x. Tá dando para sacar? Tranquilo? Eu que já trabalhei bastante com isso, ou se você também já é um aluno que tem bastante conhecimento de porcentagem, você provavelmente já consegue vir daqui direto para cá, né? Você não precisa ficar fazendo esse passo aqui. Agora, não é demérito nenhum se você está pegando agora, você fazer esse passo aqui para você conseguir criar essa habilidade de identificar qual que é o fator de aumento. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Boa. Então, vamos ver, ó, 150%. Coloquei uns casos mais chatinhos aqui, ó. Então, como que vai ficar o valor final agora, hein? Ó, 1 mais 150 em decimal, 150% em decimal, desculpa, é 1,5. Então, fica 1 mais 1,5, ou seja, 2,5. Beleza? Então, o que significa isso? Que quando tem um aumento de 150% nesse preço X, para eu encontrar o valor final, basta multiplicar esse X por 2,5. Essa que é a ideia aqui, entendeu? E, de preferência, que você consiga criar a habilidade de vir direto para cá. Beleza? Mas não tem problema nenhum se você precisa fazer essa passagem aqui, tranquilo? Às vezes até eu mesmo preciso fazer, porque às vezes o número é chato, você precisa entender direito o que está acontecendo, certo? Então, aqui nesse caso, é 225% de aumento, beleza? Então, como que vai ser o meu valor final? Vai ser o fator de multiplicação vezes o inicial, então é 1 mais 225%, é 2,25 sobre 100. Desculpa, 225 sobre 100, que vai dar 2,25. Então, você transforma assim, tranquilo, para decimal. E aí, 1 mais 2,25 vai dar 3,25 aqui. Então, meu fator de multiplicação para achar o valor final seria 3,25. Você repara que é sempre 1 mais o aumento, 1 mais o aumento, 1 mais o aumento, 1 mais o aumento, 1 mais o aumento. Mas por que isso? Porque o 1 é o ele mesmo, né? Era o valor inicial. E aí, para você saber o valor final, você soma o que tinha antes com o que aumentou, concorda? Essa é a ideia disso aqui, de uma forma mais semântica, tranquilo? Então, vamos ver um caso aqui ó, de 5,7%. Então, meu valor final ia ficar 1 mais, aqui cuidado, hein? É 0,057. Deu para entender isso aqui? Beleza? Cuidado que se eu escrever só 0,57, eu estaria escrevendo, na verdade, 57%. Deu para sacar isso aí? Tranquilo? Boa. Então tá. Então o valor final ficaria 1,057, beleza? Então, nesse primeiro slide, a minha ideia inicial, gente, é que vocês consigam pegar uma porcentagem de aumento e criar o fator de aumento. Tá? Então, por exemplo, se for um aumento de 35%, 0,35, 1 mais 0,35, 1,35 seria o meu valor de aumento. Isso vai te criar uma habilidade, de uma certa forma, uma rapidez para você, quando tiver aumento, já conseguir escrever isso aqui direto. Beleza? Então, essa é a ideia. Agora, no slide seguinte, o que a gente vai fazer? Ao contrário. Eu vou dar uma situação dessa aqui e a gente vai tentar entender quanto que foi o aumento. Beleza? Que é uma situação que também a gente precisa criar essa habilidade aí. Tranquilo? Bora lá. Ó, nesse caso aqui, tá vendo? Ó, eu vou fazer diferente. Então, só continuando a lembrar que o fator de aumento é 1 mais a porcentagem de aumento, beleza? Então, vamos lá. Sendo x o valor inicial, o valor final, o VF, o valor final após um aumento, ele quer que a gente calcule de quanto foi o aumento, beleza? Agora é um pouco ao contrário, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, ele deu que o nosso valor final é 1,3 de x. E ele quer que te interprete isso aqui. Primeiro que você concorda que se ele é mais que 1, se o valor final agora é mais do que 1x, então significa que teve aumento. Se fosse 0, alguma coisa de x, a gente concluiria que teve desconto, porque ele é menor que 1. Tranquilo? Ele é menor do que era antes. Aqui, como eu estava multiplicando por 1,3, o número aumenta, então ele vai ser maior do que era antes. Então está tendo um aumento, primeira coisa. Se é um aumento, isso aqui então é um fator de aumento. E lembra que o fator de aumento ele constitui quem? 1 mais a porcentagem de aumento. E você concorda que desmembrando 1,3, eu ficaria 1 mais 0,3? Então, o que significa isso? O 1 é ele mesmo, né? E o 0,3 é a porcentagem de aumento.
O 1 é o valor inicial, o 0,3 é a porcentagem de aumento, então, portanto, é 30%. Lembra que 0,3 é a mesma coisa que 30%. Então, tá vendo? De novo, é a mesma coisa. O legal aqui é que você, com o tempo, cria a habilidade de sair daqui e já entender isso aqui, ó. Certo? Por exemplo, eu olho para cá, eu já sei que o aumento foi de 65%. Tranquilo? Porque eu já faço rapidinho essa conta na minha cabeça, né? De separar o 1 com 65, e aí eu entendo que esse cara aqui, então, é 65%. Deu para entender? Lógico que isso você cria com um treino, né? Mas a ideia, estou te passando a ideia que a gente tem com isso aqui, tranquilo? Mas se você está pegando agora, seja meticuloso. Na matemática é importante você ser meticuloso até você criar agilidade, tá bom? Então, ó, se teve, então, uma situação que ele fala que o VF é 1,65 do valor inicial, então você separa do 1, né, que o 1 é sempre o ele mesmo, é o 100%, é o valor inicial, e isso aqui é o quanto aumentou. Ó. Vamos ver o próximo. Ó. O valor final agora é 1,25 do que era antes. Tá vendo? Então, quanto que foi o aumento? Separa o 1, fica então 1 mais 0,25. Lembra que separar, que eu estou falando que é você desmembrar, é você não pode mudar o número. Concorda que 1 mais 0,25 continua dando 1,25. Então, você tira o 1 para tirar o ele mesmo, o que sobrar é a parte que foi o aumento disso aí. Tranquilo? Então, aumento de 25%, tá vendo? Ó, beleza. O valor final aqui agora ó, é 2,4 do que era antes. Não tem problema, tiro 1, fica 1 mais 1,4. Concorda? O que significa então? Que teve 1,4 de aumento. Quanto que isso é em porcentagem? 140% de aumento. Tranquilo? Tá dando para sacar? Boa? Então vai, vamos lá, vamos continuar. Ó. Esse aqui, ó, o valor final é o triplo do que era antes. Ó. Certo? O que significa isso então? Separo 1, fica 1 mais 2. Quanto que é 2 em porcentagem? 200%. Portanto, se algo triplica, significa então que o aumento foi de 200%. Isso é uma coisa até que a gente tem que tomar cuidado, tá? Se eu quadriplico um valor, se eu te perguntar quanto que é o aumento é só de 300%, concorda? Porque você tem que tirar o que já tinha antes desse aumento aí, concorda? Beleza? É o que a gente está fazendo aqui, desmembrando para a gente entender quanto foi exatamente só o aumento, tranquilo, gente? Beleza? Então, ao final desses 2 slides aí, se você não entendeu tão bem, se você não desceu tanto, dá uma voltada, assiste de novo, escreve um pouco no seu caderno, tranquilo? Porque daqui para frente a gente vai começar agora a falar de aumentos sucessivos, né? E aí isso vai envolver a gente já ter essa habilidade de trabalhar com essa manipulação que a gente está falando nesses 2 slides anteriores aqui, tranquilo? Beleza? Boa? Vamos lá, então, vamos continuar.